Israel. A divisão do reino de Israel. O comportamento de Salomão foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento durante o período de sua vida, não retirando o reino de sua mão. Mas após a sua morte, Deus derramou seu castigo, tirando assim o reino de seu filho Roboão. Como punição pela idolatria de Salomão, após sua morte, o reino de Israel foi dividido, tornando-se duas nações: Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Mas nesse tempo já estava havendo um grande descontentamento entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, que eram totalmente justificáveis, já que o jugo era enorme. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvido aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Israel, reino do norte. As 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente é chamado de reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do reino do norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser Samaria. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém-formado Reino do Norte. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é quem fiz essa obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandato. 1 Reis 12, 24. Rei Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel após a divisão do reino de Israel em 2 novos reinos. Pertencia à tribo de Efraim, seu pai chamava-se Nebate e sua mãe Zerua. Ainda jovem, serviu o rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Ora, Jeroboão era homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou-o sobre toda a carga da casa de José. 1 Reis 11, 28. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. Aconselhado pelo profeta Aías, que lhe comunicou haver sido escolhido por Deus para reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel, tirando o poder de Salomão, como castigo por este ter adorado outros deuses. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo, e Aias pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isto porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei governar durante todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti.
A seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Sabendo disso, Salomão procurou matar Jeroboão, que fugiu e refugiou-se no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. Nessa ocasião, já era Sisaque, faraó do Egito. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até que Salomão morreu. 1 Reis 11:40. Depois de ser aclamado rei pelas 10 tribos em Siquém, Jeroboão escolheu esta cidade como capital, na região montanhosa de Efraim, mas depois mudou a capital para Penuel. Então Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. 1 Reis 12:25. Jeroboão teve a oportunidade de fazer um reinado agradável a Deus, quando o Senhor mandou o profeta Aías falar com ele sobre o plano divino de lhe entregar as 10 tribos de Israel. Ele prometeu a permanência da família de Jeroboão no trono desde que se mantivesse fiel. Se ouvirdes tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizerdes o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, Jeroboão fraquejou e se sentiu ameaçado com a influência dos irmãos da tribo de Judá, com medo de que, se o povo voltasse a Jerusalém para celebrar as festas anuais, o povo poderia mudar de ideia e se revoltarem contra ele. Procurou impedir que os seus súditos tivessem que se deslocar ao templo de Jerusalém, capital do reino de Judá, para a adoração, temendo que isso pudesse promover a reunificação dos reinos. Jeroboão mandou erigir 2 santuários com bezerros de ouro no seu reino, em Dan, no norte do país, e outro em Betel, no sul. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. 1 Reis 12, 28 ao 29. Conforme as palavras do mesmo profeta Aías, por Jeroboão não ter praticado boas obras em seu reinado, seria destituído e cairiam sobre ele e sua família os castigos de Deus. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te exaltei do meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da casa de Davi e o te dei a ti, mas tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição. Provocaste-me a ira e me lançaste para trás de tuas costas. Por causa disto, trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. O Senhor o disse: quanto a ti, levanta-te e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará. De Jeroboão só este entrará na sepultura, porque se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão. Este é o dia, sim, desde agora. E o Senhor ferirá a Israel para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará a Israel
desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Jeroboão reinou 22 anos em Israel. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Seu filho Nadab reinou em seu lugar após a sua morte, tendo por esposa Anô, que foi visitar o profeta Aías para saber se seu filho Abias viveria, e recebeu a profecia sobre o fim da casa de Jeroboão. Fontes: Bíblia de Estudo Thompson, Bíblia King James 1611, site Wikipédia. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe.